trabalho numa empresa de consultoria ambiental chamada Ideal Ambiental. Tá? Até uma hora atrás a gente já prestou um serviço aqui para a Mari. E viemos aqui hoje convidados do Felipe para fazer uma apresentação. Tá? Aí a gente mandou um menu de temas, né? Qual seria um tema bacana da nossa área para trabalhar com vocês aqui. Foi escolhido o tema gestão de resíduo. Tá? Então eu trouxe essa palestra que chama-se Recicle seus hábitos, a sustentabilidade na prática. É uma palestra que fala sobre lixo, exatamente isso. Ela fala sobre o lixo de todas as formas, tá? Não só o lixo industrial, o lixo gerado aqui da atividade da máquina composta, mas também o lixo que eu chamo de lixo do nosso dia a dia, que é gerado nas nossas casas e no nosso domicílio. Tá? Alguém aqui, para nós começar já a interação, alguém aqui sabe para onde é que vai o lixo que a gente gera na nossa casa? Qual é a rota do lixo? Fazenda Rio Grande do Pai acertou. Mas como é que é o nome do local lá na Fazenda Rio Grande? Aterro Sanitário. E o que vocês acham que é uma metodologia assim certa para... Vocês sabem o que é o aterro? Exatamente. Uma camada de resíduo, uma camada de solo, uma camada de resíduo, uma camada de solo. O caminhão abre, descarrega, vem uma máquina, faz ali pica do resíduo, passa para a esteira, né? Reduz o volume do compactar, deixa uma camada de terra só do dia. Mas isso nada mais é do que enterrar lixo. Tá? Enterrar lixo. E o meu ponto de vista, isso não é a maneira mais inteligente e principalmente mais sustentável para a gente dar a destinação do nosso lixo. Por quê? Porque ao longo dos anos, em torno dos grandes centros urbanos vão ser o quê? Porque aquele lixo ali, ele demora anos, bilhões de anos às vezes, para se decompor. E muito material que está lá, às vezes nem se decompor. E outra coisa, dá o quê? Custo para o município. E consequentemente, custo para quem? Para o município. Então todo mundo que está aqui mora numa residência que tem lá o IPTU, que se você for olhar lá no IPTU, ou às vezes na água, tem lá um valor do quê? Coleta de lixo. Tá? Nós que pagamos, porque o município ele tem que ficar a vida inteira com aquele passivo lá, monitorando para que não aconteça o quê? Não cesárea, não exploda, né? Porque a decomposição daqueles materiais lá, principalmente material orgânico, gera o quê? Gás metano. Então é um passivão, tá? Legal? Então vamos ler sobre isso que é a minha apresentação de hoje. Então a rota do lixo funciona assim, ó. Nós temos no Brasil, é um método que a rota do lixo no Brasil, nós temos ali as cidades em cima, as cidades aqui, onde está a nossa casa e tal. Aí a gente vai no comércio, vai no supermercado, vai no posto de combustível, vai no shopping, vai na lojinha, vai na mercearia, consome, leva esses produtos para dentro da nossa casa, né? Aliás, compra esses produtos, leva para a nossa casa, consome esses produtos, consequentemente gera o lixo, e aí a gente bota o nosso lixo onde? Na porta da nossa casa. E aí tem um caminhão que passa lá pegar esse lixo. Tá? Para onde ele vai? Sempre ele vai para o entorno dos centros urbanos, num local chamado aterro sanitário. Às vezes ele passa por um local chamado de transbordo. Às vezes aqui no caso de São José dos Pinhais, a Fazenda Rio Grande, onde é o aterro, é muito longe. Então eles fazem um transbordo com um caminhão maior para que faça menos viagem para utilizar o deslocamento. Tá? Isso é um material, deveria ser um material rejeito, material que não tem potencial para você reciclar.
E o material que é reciclável, o certo é ele ser coletado por um caminhão baú, levado para uma cooperativa onde é feito o quê? A triagem dos resíduos. Só em plástico eles separam em 29 tipos de plástico as cooperativas, só o material plástico. Fora o vidro, papelão, metal. Tá? E aí esse material ele é o quê? Impulsionado para a cadeia produtiva. Ele vai para onde? Para a máquina costa no Brasil. Veio o insumo aqui, o metal. Lógico, estou supondo, né? Quer dizer, vocês usam aqui o metal reciclado. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Tá? E aí ele se torna o quê? Novos produtos. Tá? Esse é hoje a rota do nosso lixo. Tá, Michel? Beleza. Então está tudo resolvido. E qual que é a problemática dessa operação? A problemática está dentro da nossa casa. Por quê? Nós não temos o hábito, vou provar para vocês aqui mais para frente, que nós não temos o simples hábito de o quê? Organizar os nossos lixos em casa. A gente não organiza. Por quê? Porque a vida é uma correria. E lixo é algo que eu boto lá, cheira mal, boto na porta da minha casa, não estou nem aí. Se a prefeitura pegou, o cainheiro pegou, me livrei. Saiu aqui que estava incomodando minha cozinha, aqui meu banheiro, está lá fora. Então, esse que é a problemática da questão dos resíduos sólidos urbanos. O quê? O lixo, ele surge só quando a gente mistura. Se nós separarmos os materiais, praticamente, vou mostrar para vocês aqui que 90% tem potencial de ser reutilizado. Tá bom? Beleza? Então vamos começar aqui pelo vilão, o plástico. Né? Hoje todo mundo castiga o plástico. Né? Existem já leis proibindo o canudinho de plástico na praia, copo de plástico, talher de plástico, embalagem de plástico. E aí, será que o plástico realmente é o vilão? O que vocês acham? Olha só um dado interessante. Então, desde a década de 60, quando o ser humano começou a produzir o plástico para uso, fazer diversas cadeiras, plástico, caneta, embalagem, sacola, mercado e tal, desde a década de 60 até os dias de hoje, estima-se, tá, uma estimativa, que produziu-se já 8,3 bilhões de toneladas. A humanidade produziu 8,3 bilhões de toneladas de plástico. Olha, o plástico ele é material 100% reciclável. Tem até um valor bom agregado. PET hoje, a gente sabe, né, até na indústria automotiva usa-se. Né, empresas como a Renault, a tapeçaria interna é feita de PET. Então existe hoje um potencial. Só que tem um problema, desses 8,3 bilhões, 6 bilhões se perderam no meio ambiente. E 2,3 só que estima-se que nós recebemos. Tá? Então, 6 bilhões foram para onde? No aterro da Caximba e também no lugar ali, ó. Aquilo ali é o rio, parar no oceano. Esse aí essa é uma imagem, infelizmente uma imagem real, é o rio Ganges, na Índia. Lá o pessoal, eles têm um outro significado, uma outra relação com o meio ambiente, principalmente com os corpos hídricos. Tudo eles lançam no rio. Até mesmo quando uma pessoa vem a falecer, eles enrolam o corpo e jogam nesse rio. Então, realmente virou um mar de lixo. Tá? Então, a problemática do plástico, no meu ponto de vista, o plástico ele veio para nos trazer conveniência. Só que a gente acaba não dando a devida atenção e acaba se tornando esse problemão aí que hoje é o plástico no mundo. Beleza? Outro material que é outro resíduo muito importante hoje nos dias de hoje é o lixo digital ou o lixo eletrônico. Então aumentou o consumo. Todo mundo aqui tem certeza que tem um aparelho de celular, ou já tem um e já quer trocar por outro. E consequentemente esse avanço da tecnologia faz com que a gente vai descartando o aparelho velho, porque agora é 5G, 6G, não sei quanto pixel a
câmera, porque agora eu quero que o celular, e aí, consequentemente, e sem contar agora home office, então todo mundo teve que comprar laptop, comprar teclado, comprar mouse, comprar equipamento periférico, e isso aí aumenta muito o volume de lixo eletrônico. Então, estima-se que anualmente nós geramos 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Toda essa demanda pela digitalização, hoje, né, internet, rede social, todo mundo conectado, querendo ou não, na ponta lá sobra tudo isso, o meio ambiente dá conta. Então, só um dado interessante aqui, se a gente enfileirasse todos esses componentes eletrônicos, daria para nós ligar o continente asiático com o continente americano e na volta. Colocasse todos esses componentes, um enfileiradinho do outro, para você ter uma ideia da quantidade que o mundo hoje gera de lixo eletrônico. Tá bom? Então, é um material que ele tem um potencial de reciclagem, né? Hoje falamos sobre a mineração urbana. O que é mineração urbana? É você, dentro desses componentes existem metais nobres, né, como ouro, prata. Então hoje também é uma inovação que melhora um pouquinho essa questão, porque como tem um apelo muito grande, né, existem empresas, negócios que vão em busca desses componentes quando eles chegam no final da vida útil, né? Mais ou menos como a latinha. Hoje o Brasil é no mundo o país que mais recicla a latinha da ganhamos de qualquer outro país do mundo, nós somos tá? Por quê? Porque daí tem um valor agregado, né? Então hoje se joga uma latinha na rua e tem ninguém que está gastando outro para pegar latinha, porque está R$7 o quilo da latinha. Mas infelizmente também os outros resíduos que tem já um pouquinho de valor agregado menos, a gente acaba não dando tanta atenção, tá bom? Pessoal, e aí, toda essa problemática, em 2010 o governo brasileiro falou, peraí, nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque senão, né, nós estamos em 209 milhões de habitantes no Brasil, né, joga aí uma média de 800 gramas, né, por dia de resíduo. Aqui no sul nós geramos 1 quilo, só que lá no Nordeste, nos outros estados daí cai bastante, né? Então a média aí dos 800 gramas por dia de resíduo, né? Então é muito volumoso. E aí o governo federal falou, peraí, precisamos fazer uma coisa. Em 2010 aí instaurou, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei que foi um divisor de águas na gestão dos resíduos. Vocês já vão entender por quê. Então, foi instaurada a Lei 12.305, que veio preconizar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E ela veio trazer ela veio envolver todos os atores da geração de resíduo. Bem bacana, tá? Então, desde 2010, pessoal, olha que interessante, eu trouxe aqui os principais pontos que eu acho que vão influenciar, vão ser relevantes para o nosso dia a dia. Tá? Vocês já vão saber como. Olha lá. Então, desde 2010, a responsabilidade do resíduo, do lixo, ela é compartilhada. Alguém sabe o que é isso? Medida. Exatamente. Entre quais atores? Fabricante e consumidor. Exato. Antigamente, antes de 2010, eu comprava uma geladeira, chegava no final da vida útil esse eletroeletrônico, eu tinha que virar. Se eu vou doar, ferro velho. De 2010 para cá, mudou. Lá eu compro, mas lá no final, a Magazine Luiza, a Electrolux, ela também tem responsabilidade. Tá? Então hoje você compra uma geladeira, você pega o manual dela, bem lá no final, passa algumas orientações, instruções, lá, quando esse produto for ser descartado, entre no site lá para ter algumas orientações. Existem empresas que vão na tua casa buscar esse componente, tem algumas empresas que apontam, ó, próximo da tua casa tem esse local aqui que recebe, ou você pode ir lá pedir para ele buscar. Então, por conta dessa lei aí que veio mudar a gestão de resíduos no Brasil, tá bom? Então, passou a ser compartilhado entre fabricante, importador. Então, eu trouxe da China, é você que é responsável, tá?
distribuidores, comerciantes e poder público. Tá? E o objetivo é impulsionar o retorno dos produtos, dos materiais recicláveis à indústria após o seu consumo, tá bom? E também vai obrigar o poder público a lidar com a gestão de resíduos de maneira mais criteriosa. Então, hoje, se você tem um terreno baldio e virou desova de sofá, de lixo, a prefeitura não está dentro do terreno. Ah, mas por joga, você é responsável por manter, fazer a grade, se jogar, você tem. Tá? Então, hoje, a questão dos resíduos, grandes geradores estão no supermercado, a Magna Cosa, perceba, a prefeitura não coleta o lixo aqui na Magna Cosa. Provavelmente vocês têm uma empresa que entra aqui dentro, uma Transresíduo, sabe, uma empresa desse tipo. Por quê? Porque a prefeitura, essa lei veio dizer que quem gera uma quantidade acima de uma quantidade que não é residente, enfim, a coleta pública é só para domicílio, tá? Supermercado, padaria, isso aí tudo tem que contratar, tá bom? Essa lei que veio separar um pouquinho aí, porque onera muito, né? Onera muito esse custo um contrato de coleta de lixo, pessoal, é o segundo contrato mais caro do município, só para você ter ideia, tá bom? O contrato lá o prefeito assina com a empresa de coleta, transporte e operação do aterro, é o segundo contrato mais caro da prefeitura, tá? Então, aí tira os grandes geradores, porra, a Magna Cosa gera pra cacete, 280 funcionários, pô, o cara lá, o município mora em cima de uma casa, então, pô, não tem como, então as empresas tiveram que contratar, tá bom? Essa lei que veio preconizar isso aí. Veio incentivar o quê? A reciclagem. Então, desde 2010, pessoal, o mercado de reciclagem é um grande negócio. Quem soube organizar, está ganhando dinheiro, tá? Lógico, nós temos um problema social muito grande, né, de desinformação, né, pessoas que não têm condições mínimas, esse realmente não conseguiram pegar essa onda. Mas quem tinha um pouquinho de conhecimento, transformou a sua pequena reciclagem numa mega reciclagem. Como? O que acontece? Então essa lei ela fala que a Coca-Cola tem que ir lá na Ilha do Mel pegar a garrafa PET que o cara jogou. Ela fala. Essa lei ela fala. Se você ler o texto dela, ela fala que a Coca é responsável. Tem que ir lá na borracharia, lá no sertão do Nordeste, pegar o pneu da Pirelli. Essa lei ela fala, Pirelli, onde a gente achar o pneu, vai ser responsabilizado. E o que essas empresas, essas mega empresas fizeram? Puta, para mim cumprir essa lei, eu vou ter que montar uma outra empresa de coleta, transporte, um outro setor aqui dentro, uma coisa muito grande. Peraí, então vamos fazer o quê? Fomentar as cooperativas, fomentar aquela pessoa que já estava coletando, que já trabalhava com isso. E aí chegou lá no tiozinho da esquina que tinha um barracãozinho e falou, ó, eu vou te injetar tanto de dinheiro, botar uma máquina aqui italiana que separa a borracha do metal do pneu, a borracha se manda para lá e o metal se manda para a Gerdau e me dá um documento de tantos pneus por mês e eu consigo cumprir aqui com essa lei. Então foram impulsionados, financiados por grandes empresas, tá? Então muita gente mudou mesmo de vida aí com essa lei. Bom, muito pessoal que trabalhava com a para de papelão, tá? Então vem incentivar aqui o mercado de reciclagem no Brasil, tá? E é isso aí. Então essa lei foi um divisor d'águas em 2010, tá? Mas infelizmente, se falando de aterro sanitário, muito pouco foi feito. Porque daí o aterro sanitário depende muito da motivação política, porque é do município. E aí as coisas aqui no Brasil não andam muito bem. Então essa lei ela veio com um objetivo de erradicar todos os lixões do Brasil. Porque nós temos aterro, que já não é uma coisa muito boa, mas nós temos também lixão. Qual que é a diferença do aterro e do lixão? Você acha? Está lá céu aberto lá e não é tampado nem nada. Está gordo. Exato. Então, o aterro ele tem uma série de quesitos técnicos ali para receber permeabilização do solo, tem uma máquina que todo dia faz uma cobertura, tem uma balança, é cercado, o aterro não entra inteiro, é
cercado, é contabilizado, tal, tem toda uma estrutura. E o lixão simplesmente tem um buraco lá que foi feito. Isso, aonde que a gente vê muito lixão? Interior, interior do Brasil. Você sai das grandes cidades, cara, em qualquer estado do Brasil, interior, o município não tem condições de montar um aterro e eles vão lá no canto de uma cidade, lá, fazem um buraco e começam a depositar lá. Então, hoje no Brasil são 5.500 municípios. Desses 5.500, 3.500 são lixo e 2.500 são aterro. Então, veja quanto que ainda a gente precisa evoluir, tá? Então, 22 anos dessa política nacional e ainda se falando desse setor de aterro que envolve, né, os municípios, muito pouco foi feito, tá bom?